certo cepticismo em relação àquilo que vai ser o futuro da Renamo, mas como uma oportunidade, ao mesmo tempo, para a Renamo refletir sobre que Renamo é preciso para os próximos tempos. Internamente, é verdade que existe um mecanismo, existe um estatuto da Renamo, que diz claramente quando que o presidente Ossufo deve sair. E é verdade também que há uma grande pressão por causa dos últimos resultados eleitorais, em que a situação da insatisfação em termos de desempenho do partido no seu todo é muito alto pela parte das pessoas que hoje contestam. E depois também tem outros problemas internos que têm a ver muito com o processo da reintegração de uma série de grupos que fazem parte da Renamo. Primeiro é preciso dizer que dentro do próprio processo do DDR, que começa desde 1992 com o primeiro acordo, a questão da reintegração dos homens da Renamo nunca foi muito bem sucedida. E isto não é só uma responsabilidade da Renamo, nem uma responsabilidade do governo, mas é uma responsabilidade global de toda a sociedade que não conseguiu, a economia moçambicana, nem o setor produtivo, criar a oportunidade que pudesse ajudar o processo da reintegração desses homens. E nós temos dentro da Renamo, se for a ver a história da Renamo, é feita por diferentes grupos militares. Você tem, durante muitos anos, desde 77 até 1992, há um grupo que nunca foi falado dentro da Renamo, que é o grupo de Majuba, que era mais ou menos um tipo de milícia local dentro da Renamo. Estas pessoas que serviram também dentro da própria Renamo, dentro do processo da luta de 16 anos ou de desestabilização, nunca veio ao de cima. Mas está lá, foram homens que foram usados também durante o período da guerra. E elas também não foram bem reintegradas. Sim, mas o problema é que muitas das vezes você retirou a arma, não retirou a capacidade deles de combater, não retirou a capacidade deles de poderem reorganizar-se de novo para poderem confrontar qualquer tipo de obstáculo. Isso está a ser ignorado neste atual modelo de gestão de crises da Renamo? Eu acho que o problema da Renamo, por exemplo, atribuir um problema da Renamo simplesmente ao Ossufo Mamadou, eu acho que seria muito injusto à própria Renamo atribuir toda a responsabilidade num presidente. Muitos dos problemas que a Renamo hoje tem resulta também da natureza do próprio partido Renamo. Ela é um partido que nasce de um movimento militar. E você não consegue construir ou transformar um partido que teve toda a sua história virada a um movimento que tem característica puramente militar para, em 10 anos, transformar grande parte da sua base social ou das pessoas que constituem os membros deste partido, que eram puramente militares, que vem de uma transição centralista na forma de tomada de decisões para permitir um processo de democracia interna dentro da Renamo. Leva tempo. E é por causa desta trajetória histórica do próprio partido Renamo que essas clivagens vão existir. E não pode ser visto como se fosse uma coisa péssima para a própria Renamo. Tem que ser visto pela parte da liderança e pelos atores que estão a contestar uma oportunidade única de poder democratizar cada vez mais a Renamo, de poder as pessoas que estão dentro da Renamo olhar esta crise como uma possibilidade de abertura de mecanismos internos para que mais democracia interna possa existir, no sentido de que as diferenciações em termos de posicionamento, em termos de visão, em termos de ideologia, porque os partidos não são simplesmente um grupo homogêneo, são grupos que têm diferentes interesses. E esses interesses têm que ser geridos com um mecanismo apropriado dentro do próprio partido. Porque se esses mecanismos não existem, grande parte dessas convulsões acabam por ser transbordado para a esfera pública. É por isso que a Renamo precisa de mais democracia e não um fechamento dentro do debate sobre os problemas que a Renamo está a enfrentar. Falar da Renamo
por um lado tem esta dimensão organizacional, mas por outro lado tem a dimensão societal. Não é possível discutir Renamo fora de uma sociedade moçambicana. Renamo é um partido político dentro de uma sociedade que parte dos seus valores são construídos numa lógica própria dos grandes paradigmas que a própria sociedade tem. E quando eu discuto Renamo, à semelhança de outros partidos políticos, eu vejo, primeiro, as grandes questões dentro dos partidos, sendo, por um lado, as questões relativas a poder, como é que se alcança o poder, como é que se exerce o poder, como é que se transfere o poder. Este é um problema muito sério e os partidos precisam de começar a discutir igualmente com relativa seriedade. Por outro lado, para além da questão do poder, tem a questão da democracia. É aí onde está o centro da coisa. Nós temos uma cultura política que tem estado a sofrer transformações radicais e rápidas, decorrentes de nascimento primeiro do Estado, o seu amadurecimento e as suas transformações. A componente democracia, que hoje é discutida dentro da Renamo, que também é discutida noutros partidos políticos, ela traz consigo grandes elementos decorrentes da construção do Estado. Como é que nós construímos o Estado moçambicano? Qual era a democracia quando da criação da República? Partimos para a lógica da democracia social, existe como ela existe ou existiu, depois abrimos o dito multipartidarismo com a multiplicidade de articulações para a construção de política. Então, estes todos os elementos dão forma a como os grupos internos nos partidos entendem o processo democrático. E olha que se vamos estudar a sociologia de poder, fonte, exercício, vamos perceber que a lógica democrática nem sempre é percebida da mesma forma por diferentes grupos. O Suf Momad goza de proteção legal. Em termos de legalidade, a sua inserção no partido, a sua posição, tem proteção legal profunda. Mas hoje podemos discutir legitimidade. O que refere quando diz que goza de proteção legal? Ele foi eleito de formas tranquilas dentro de um quadro legal. Exercício de democracia. Exatamente. Não necessariamente por ali. Eu fui discutir a democracia e quis trazer a ideia de a democracia ela é extremamente problemática, discutirmos como um elemento muito simples. Não, a democracia do modelo neoliberal é uma forma de democracia. Nós, quando da nossa independência, dizíamos que era democracia quando nos bairros escolhíamos o secretário por levantar a mão e dizíamos que todos nós concordamos. Era uma forma de democracia. Agora, este modelo democrático que quero trazer, que é muito de cariz neoliberal, é aplicável? É. Nós, como nação, como uma república, fizemos essa opção e temos estado a correr na transformação das nossas instituições no sentido de assegurar que este modelo que, como Estado, escolhemos é efetivamente seguido, com muitos erros, com muitos problemas. Esses decorrem do processos eleitorais. Mas eu vou para Renamo. O problema hoje coloca-se, por um lado, neste grande conceito de democracia, que é o problema interno, mas, por outro lado, tem a legitimidade do exercício do poder. Eu falava da legitimidade do Suf Momad e parte do seu grupo como estando corroídas. A legitimidade pode-se ver na lógica vertical e na lógica horizontal. A lógica vertical é essa, da legalidade. O Suf Momad não fez um golpe para estar no poder. Mas legitimidade, hoje, que é a aceitação. Renamo passou a ser a terceira força partidária, deixou de ser a segunda. A Renamo hoje já iniciou ou pretende iniciar os preparativos para as próximas eleições? Imagino que sim. E a minha pergunta é, tem condições? Terá o Suf Momad condições para aguentar, passa a expressão, até as próximas eleições? Pessoalmente, não me parece que tenha, mesmo legitimamente estando onde está. Digo que, pessoalmente, penso que não tem, porque, como disse o meu colega Bonaissa, temos a questão, a questão horizontal e vertical. Eu acho que, em termos de hierarquia, neste momento, e o professor aqui referiu também,
não devemos colocar as culpas todas no Ossuf Momad. Mas eu não falaria de culpas, eu falaria de condições como eu referi para as próximas eleições. Você ver como é que tem que ser repartida a responsabilidade deste caos? Sim, eu comecei por dizer isso porque se olharmos, por exemplo, para os delegados provinciais, há delegados que foram, passo o termo, escorraçados também das delegações e foram assaltadas as delegações e encerradas as delegações provinciais. Portanto, esta convulsão dentro da Renamo parece-me que é não só a nível presidencial, mas também mais abaixo, nomeadamente nos delegados provinciais. Portanto, Mas pode-se perceber que há aqui uma ligação em cascata, quando esses delegados são, de alguma forma, portanto, indicados pela própria direção máxima do partido, que é de Ossuf Momad. Aí está. Isto para dizer que o problema começa de cima, mas não termina lá em cima. Vai mais cá para baixo. Por que eu introduzi o tema de próximas eleições? Porque se a Renamo pretende estar devidamente organizada ou, passa a expressão, a redundância, organiza-se em termos de gestão, em termos de direção, mantendo ou não o Ossuf como líder partidário, mas organiza-se de imediato porque as eleições preparam-se agora, a partir do dia seguinte após as eleições do ano passado. Portanto, eu vejo que a Renamo, em termos de urgência, precisa de olhar não só para a parte do DDR, para os desmobilizados, para os guerrilheiros, mas a todos os níveis. E é preciso que haja, na minha opinião, um congresso nacional da Renamo, onde não só a hierarquia, mas os pensadores da própria Renamo estejam lá para poder contribuir com ideias para que se mude esta dita convulsão que está a